Olá, meu nome é Felipe. O tema que eu vou tratar é Deep Learning aplicada a doenças no trato gastrointestinal e o título do meu trabalho é Classificação de pólipos em tempo real com auxílio de imagens e vídeos de colonoscopia e redes neurais convolucionais. Primeiro tópico aqui é o título e aluno, certo? No caso, o título é Classificação de pólipos em tempo real com auxílio de imagens e vídeos de colonoscopia e redes neurais convolucionais. E o aluno é Felipe Teles, no caso sou eu. Eu sou aspirante a bacharel de Ciência da Computação na Universidade Federal do Maranhão. E neste trabalho fui orientado pelo Dr. Anselmo Cardoso de Paiva. Fazendo uma introdução do que será visto nessa introdução, eu gostaria primeiro de falar sobre o que é a colonoscopia, certo? Que é basicamente um exame que visa capturar a imagem do intestino grosso e reto e utiliza as técnicas semelhantes à endoscopia, isto é, utilização de um tubo de cerca de 1 metro de comprimento com 1 milímetro de diâmetro que tem uma microcâmera inserida, certo? E ele também é utilizado para verificar a presença de infecções, tumores e pólipos. Pólipos são o assunto principal tratado nesse trabalho. O trato gastrointestinal ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? E para realizar a detecção, a gente visa buscar patologias, certo? Neste trato. E essas patologias podem ser várias. Dentre elas tem prisão de ventre, gastrite, pancreatite, úlcera péptica, refluxo gastroesofágico e etc. E o câncer coloretal, que é o principal aqui, doença que a gente vai tratar, porque os pólipos, eles são uma indicação precoce de câncer coloretal. Paralelo a isto, temos a justificativa deste trabalho, que são os erros encontrados durante a colonoscopia, pois pólipos pequenos são mais difíceis de diagnosticar e junto a eles tem um risco muito grande, tanto deles evoluírem quanto deles já serem um precursor de algo mais grave, certo? Pólipos pequenos, eles medem entre 5 milímetros e 10 milímetros. E aqui, como eu disse, eles são um precursor de um carcinoma ou já um pequeno carcinoma. E carcinoma é basicamente um tumor maligno, certo? Os coloproctologistas, até os mesmos com experiência, eles têm dificuldade de encontrar os pólipos. E ocorre uma perda diagnóstica, certo? Cerca de 27% dos pólipos se perdem. Até mesmo com mais experiência, eles não conseguem encontrar pólipos de natureza plana. E a detecção precoce, ela é muito útil tanto para o diagnóstico quanto para a remoção por reseção. Como eu havia dito, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta capaz de detectar pólipos em tempo real. E os objetivos específicos, o que vão nos levar ao nosso objetivo principal, é classificar os pólipos utilizando redes neurais convolucionais, também conhecidas como CNN, certo? Gerar pesos para serem utilizados em um track a partir desse treinamento, dessa classificação, certo? E apresentar mais opções aos especialistas. A metodologia utilizada para chegar aos resultados foram os seguintes datasets. Nertos, certo? Que é um dataset público que a gente utilizou para as imagens de não pólipos. O CVC ColumnDB, que também é uma dataset público. O CVC ClinicDB e o Cavazzi-Seg. Todos são datasets públicos, certo? E aqui embaixo a gente tem a distribuição dos datasets. O Nertos, no caso, foi utilizado para imagens sem pólipos, certo? O Cavazzi foi utilizado para treinar, visto que é o que apresenta mais imagens, são 1.000 imagens. O CVC ColumnDB para validar cerca de 300 imagens e para teste a gente optou pelo ClinicDB, que tem cerca de 600 imagens. Antes do treinamento, a gente fez a preparação de imagens, que inclui o Data Augmentation, certo? Para evitar o overfitting das imagens. E a gente adotou uma resolução padrão, que no caso foi 224 por 224 pixels. Para Continuando, para este trabalho foram utilizadas redes neurais convolucionais, certo? A CNN. Entre elas, a maioria da família da F-CentiNet, a qual conseguimos o melhor resultado.
Para o treinamento foram utilizadas duas classes, certo? Sendo a classe de pólipos e a classe de não pólipos. As métricas utilizadas para avaliar o desempenho da rede foram Recall, Precision, Specificity, F1 Score e Accuracy, certo? A Accuracy, ela tem a seguinte fórmula, que é os verdadeiros negativos mais verdadeiros positivos sobre verdadeiros negativos mais falsos positivos mais verdadeiros positivos mais falsos negativos. Ou seja, é basicamente os verdadeiros sobre o total, entre verdadeiros e falsos, certo? A precisão, ela é calculada com base nos falsos positivos, dos verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos e falsos positivos. Continuando a discorrer sobre as métricas utilizadas, a gente tem a Specificity, certo? Que também é chamada de SPEC. E a fórmula dela são os verdadeiros negativos sobre os verdadeiros negativos e falsos positivos. Enquanto o Recall, a fórmula é os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Enquanto o F1 Score é 2 vezes a precisão vezes o recall sobre a precisão mais o recall, certo? A partir do treinamento... E aqui temos o... A partir do treinamento, foi-se gerado um arquivo de pesos, certo? Este arquivo foi consumido para a realização do desenvolvimento do tracker. O tracker, por sua vez, ele foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python e as bibliotecas OpenCV e NumPy, sendo a OpenCV a principal biblioteca que utilizamos tanto para desenhar quando teria a presença de pólipos ou não teria, quanto para separar em frames, certo? Enquanto o NumPy foi utilizado para leitura desses frames. O dataset utilizado para utilização do tracker, no caso para validação, foi a HyperCAVZ, que no caso um dataset de vídeos. E aqui temos os resultados, certo? Aqui embaixo tem o gráfico de treinamento e validação da rede FSINTnet B0, que foi a que nós tivemos o melhor resultado. E aqui tem um gráfico com base nas épocas e a acurácia dele. Como eu havia dito, os melhores resultados foram obtidos utilizando a rede FSINTnet B0 e a gente utilizou pesos pré-treinados da rede Imaginet, certo? O resultado foi 523 verdadeiros positivos, 129 falsos negativos, 89 falsos positivos e 583 verdadeiros negativos. Aqui na imagem está a matriz de confusão resultante da validação, certo? Que diz o que era para ser e o que foi, certo? Predicted and actual, certo? Certo. Aplicando estes valores às métricas, teremos no final uma acurácia de aproximadamente 82%, no caso 0,82189, certo? Uma precisão de 0,85 aproximadamente, um F1 score de aproximadamente 83 ou 82, 0,82, uma especificidade de 0,84, certo? E um recall de 80%. Após o treinamento, foi gerado um arquivo de pesos. Este arquivo foi utilizado para ser consumido no tracker desenvolvido. Aqui está as imagens no tracker, certo? No caso, como eu falei, a gente tem de input um vídeo da base HyperCAVZ e de output a gente tem o mesmo vídeo, porém tratado. Isto é, como vocês podem ver, tem ali a classe, no caso se é um pólipo ou se não é um pólipo, e o frame em que há presença ou não há presença, certo? A conclusão e as minhas considerações finais são que a gente utilizou redes neurais convolucionais, CNN, certo? Para realizar o tratamento, que redes neurais são basicamente
machine learning, certo? A gente tende a ensinar a máquina para não termos que fazer detecção manual. E com isso a gente pôde realizar a detecção em tempo real, através do tracker desenvolvido, que foi feito em Python e tal. A gente utilizou também datasets públicos, mostrando assim que teve baixos custos o do projeto, certo? E para projetos futuros, a gente pretendia utilizar redes de segmentação para poder fazer a extração dos pólipos e poder apontar onde eles estão. E a utilização de transformers, que são redes neurais mais complexas, né? E por fim, o agradecimento, certo? E antes de fazê-lo, eu gostaria de recomendar, certo? Para que bebam água e não tenham que passar por toda essa situação apresentada, tanto pelo exame quanto pelo diagnóstico e tal. Recomendo que bebam água, certo? E eu quero agradecer